Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB e hoje nós continuaremos falando sobre a escola experimental e o Wundt, sobre as teorias do cara. Hoje a gente vai falar sobre ideias psicológicas lá e talvez a gente fale sobre formação da consciência hoje. Quem dera pudesse falar logo sobre o paralelismo para a gente poder continuar falando sobre a parte do Estado Unido, o que o Estado Unido estava fazendo nessa época, que é a evolução de Darwin e todas aquelas coisas que a gente vai falar no momento oportuno quando a gente sair da escola experimental. Mas é muito conteúdo para eu conseguir fazer em uma aula, senão o vídeo sempre acaba com 30 minutos, cara, se eu for fazer o vídeo completo. Enfim, vamos começar com as ideias psicológicas. Essa ideia aqui, cara, ela é vista até hoje como uma das coisas, uma das ideias que mais libertadoras para a psicologia, inclusive foi fundamental para a teoria de Darwin. E o Wundt já falava exatamente sobre essa questão. Uma das ideias principais de Wundt era a vida psíquica que desenvolve-se gradualmente e continuamente do simples para o complexo. Isso é usado na teoria do Darwin, que é tipo o seguinte: as coisas são simples de início e elas vão se tornando componentes complexos conforme vai se graduando, continuamente vai se adaptando. Então aqui teve uma ideia, só que dentro da psicologia, uma ideia mais simplificada do Darwin, vamos dizer assim. E através de uma série de processos regulares que constituem nossa experiência psicológica na vida cotidiana. Nesse sentido, nossa experiência imediata só nos fornece conteúdos de natureza complexa que resultam da ligação de vários elementos simples. Ele está dizendo que os elementos, eles são simples, mas eles vão formar uma natureza complexa através do nosso processamento de várias ligações simples. Essa ideia aqui é muito foda da escola experimental. Essa é uma das ideias mais magníficas desse cara. Inclusive, vale a pena você refletir sobre isso, cara. Será que tudo veio do complexo de uma vez só? Ou será que foi um conjunto de coisas simples? Lembra muito também os caras que fizeram o mecanicismo. Lembre-se que a gente falou sobre o movimento mecanicista, o associalismo? Lembrem-se disso daí, tá certo, galera? Então aqui ele se aproxima bastante desses caras. Só que aqui ele fala que existe um processo dentro da experiência humana que torna as coisas complexas, de tantos elementos simples que vão se agrupando através da vida da pessoa. Aí aqui ele fala, esses elementos psíquicos que são revelados através da análise psicológica portanto, de uma abstração, uma vez em nossa experiência, elas nunca parecem isoladas, mas somente ligados a outros conteúdos. Constitui a base de toda a nossa vida mental. Como o conteúdo de nossa experiência imediata varia entre dois polos, o objetivo e o subjetivo, os elementos podem ser seguidos a essa divisão, de dois tipos: as sensações ligadas ao conteúdo objetivo, que é o som, a luz, etc. E os sentimentos simples relacionados ao conteúdo subjetivo, prazer, desprazer. Olha, vamos adentrar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque isso aqui é interessante pra cacete, cara. O que ele quer dizer com isso daqui? É aquela velha divisão que eu disse pra você. A divisão objetiva e a divisão subjetiva. Aqui ele bota a análise psicológica, porque aqui ele fala muito sobre a questão de introspecção. Então, para ele, só existe uma abstração sobre esses elementos psíquicos. Essa daqui é uma parte extremamente importante, porque aqui ele tira uma parte instantânea das coisas. Então esse é o ponto que foi mais criticado, a questão do introspeccionismo dele, porque ele fala que só através de uma análise psicológica e de uma abstração é capaz de ter uma complexidade de experiência, ou a se ter experiência sobre as coisas. Então aqui tem um pouquinho de restritividade, ele é um pouquinho restritivo nessa questão. Não é à toa que o método dele é o introspeccionismo. Aí ele diz que não são isolados e são, por exemplo, sentimentos simples são tornados sentimentos complexos através da nossa vivência. Isso aqui é interessante, cara, porque muitas vezes a pessoa, através da sua estrutura psicológica e da sua vivência, ela tem definições, por exemplo, do que é prazer,
tem definições do que é felicidade, tem definições do que é alegria. Tudo isso daí são sentimentos simples, mas à medida que existe uma experiência e existe a nossa inteligência trabalhando nisso, a gente vai criando definições sobre o que é cada coisa. Esses sentimentos, eles não são mais sentimentos simples, eles se tornam sentimentos complexos. É isso que ele quer dizer aqui. Aí ele também fala que o som, a luz, os objetos, o conteúdo objetivo, ele também cria experiências. As nossas experiências sobre as coisas. Aí, através de todo esse conteúdo simples, vão existindo conteúdos mais complexos. Aí ele fala, o próximo passo é a formação, a partir das sensações dos sentimentos simples. Aí vai se criando aquilo que ele chama de complexos psíquicos, que se diferenciam um dos outros por certas características próprias, formando uma unidade relativamente autônoma, que são as representações, os sentimentos compostos e os processos volitivos. Isso aqui é extremamente interessante, porque as representações são aquilo que é para a gente. Sentimentos compostos são o que é os sentimentos para a pessoa que está sentindo. E processos volitivos são os processos de conhecimento, de cognição. Então aqui a gente vê que é extremamente complexo o trabalho dele, mas é um trabalho extremamente interessante. E eu acho que por hoje é só. É bom a gente refrescar um pouquinho essas ideias, você refletir sobre as ideias da psicologia para a escola experimental. E por isso que eu vou terminar o vídeo aqui em 8 minutos. Mais cedo do que o esperado, porque eu não quero misturar a formação da consciência com ideias psicológicas. Tá certo? Então até a próxima aí, galera. Valeu.